Olá, está no ar mais um UNG Ciência. No programa de hoje, vamos falar sobre a pedofilia e as vidas marcadas por este tipo de abuso. A pedofilia é um desvio sexual caracterizado pela atração de indivíduos adultos por crianças. Os agressores podem estar bem perto, muitas vezes mais do que se imagina. Nossa equipe foi a campo a fim de entender um pouco sobre o perfil desses agressores e a consequência de seus atos. O resultado desta pesquisa você acompanha a partir de agora. O abuso sexual é caracterizado pelo envolvimento de um adulto, mesmo um adolescente mais velho, com crianças, baseado numa relação de poder que envolve desde carícias, pornografia, exibicionismo e manipulação até o ato sexual em si. Falar sobre pedofilia hoje, na contemporaneidade, no mundo globalizado, é uma questão que envolve várias outras, né? Pedofilia, por exemplo, que é um fenômeno que envolve a ação do adulto com objetivos de ordem sexual com crianças e adolescentes, tem sido muito propagado pela mídia, o que eu acho importantíssimo para que essa questão dos direitos das crianças e dos adolescentes passem a ser respeitados. A pedofilia ela é classificada como uma desordem mental, uma desordem de personalidade, né? Então é assim, Freud ele explicou sobre o princípio do prazer e é muito regido pelo id. E isso toda criança quando ela nasce, né, todas as pessoas quando nascem, elas têm esse princípio do prazer. Então a criança ela mama, então quando ela dorme ela ri, né? Então tudo para ela chora porque ela está com fome, ela quer comer, ela quer se trocar, né? Mas ela não sabe de nada dessas coisas ainda, o porquê que se perturba com algumas coisas que vão acontecer no dia a dia. E só que assim, para o pedófilo isso vai demorar mais tempo, né? Ou então às vezes nem se fecha esse princípio do prazer, tudo para ele acaba sendo prazer. Então ele tem que se gratificar com o prazer. Então, mesmo essas coisas que são aparentemente, né, para nós, para a sociedade, culturalmente não é boa, para o pedófilo isso acaba sendo assim, como se fosse vedado, por causa do princípio do prazer que não acaba, não para. Segundo a autora do livro reportagem Pedofilia, Vidas Marcadas por este tipo de abuso, Késia Soares, o abuso sexual contra crianças e adolescentes envolve diversas questões culturais, familiares e de relacionamento geral, o que dificulta a denúncia e determina o silêncio. E o sigilo apenas serve de apoio para que esta prática incoerente continue, destruindo os sonhos, os sorrisos e o futuro de uma criança. Porque pedofilia é a atração sexual de um adulto para uma criança, né? Eu gosto bastante da definição de Croce, que ele fala assim: pedofilia é o desvio sexual caracterizado pela atração por crianças com os quais os portadores dão vazão ao erotismo pela prática de atos obscenos e libidinosos. Infelizmente, muitas crianças são acometidas por este tipo de crime. O número de abusos é crescente. Segundo dados da Abrapia, no Brasil, 165 crianças ou adolescentes sofrem abusos sexuais por dia, ou seja, 7 crianças a cada hora. Estes dados são referentes aos que denunciam. Mas muitas crianças se calam por medo e vergonha, guardam para si sentimento de culpa e entre outros tormentos. Não existe o crime de pedofilia no direito penal brasileiro, ok? Não tem. Por outro lado também, à guisa de esclarecimento, é bom lembrar que a palavra pedofilia possui um pequeno equívoco na sua utilização. Pedófilo é quem gosta de criança, quem ama criança. Então, mas agora, hoje, é pacífico que pedófilo é aquele indivíduo que tem preferência sexual por crianças. O Código Penal brasileiro ainda vem sofrendo mudanças a fim de suprir a necessidade judicial do país, se adequando aos poucos à realidade do Brasil. O estupro hoje, com a nova lei que alterou há um ano atrás,
passou a ser estupro, tem uma figura do estupro de vulnerável. Então, quando se tratar de um menor de 14 anos ou de um doente mental, ele é chamado de vulnerável. Então, esse estupro é bem mais grave do que o outro, né? Pela circunstância da vulnerabilidade da vítima. Então, quando se tratar de pedofilia, que haja uma prática libidinosa que possa caracterizar o crime de estupro e que esta prática deixe vestígios, deixe marcas de qualquer natureza, como vestígio de esperma, vestígio de sangue, de lesões no corpo, o delegado de pronto mandará essa criança ser levada ao médico legista para que ele constate todas estas lesões, estes vestígios, e com isto está se fazendo uma prova material irrefutável, tá? Que essa prova material é muito melhor do que as provas testemunhais, que pode ser alterada. Essa não pode. As provas materiais são fundamentais. Então, o procedimento é este. Ouvir todas as pessoas envolvidas e, em seguida, submeter a pequena vítima e tudo o que ao redor dela existir a um exame pericial de constatação da materialidade do crime. No próximo bloco, você vai saber quais os procedimentos tomados pelo serviço social no acolhimento à criança, como é feito o tratamento psicológico para a vítima e para o agressor, e saberá também qual é o papel do advogado na defesa de ambas as partes no processo judicial. Não saia daí, voltamos já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta com UNG Ciência, hoje falando sobre pedofilia. Agora você vai saber como as crianças pedem socorro de maneira indireta, através de seu comportamento nos mais diversos ambientes. Muitas vezes a família não é capaz de observar de perto o comportamento das crianças, porém especialistas afirmam que esta é a melhor arma contra os abusos, pois de uma maneira ou de outra, eles sempre dão sinais de que algo errado está acontecendo. A criança muda o comportamento, é muito visível. Tudo bem que os pais hoje trabalham, então alguns pais estão até meio afastados, às vezes, da criação desse filho. Mas é muito visível, a criança vai ficar mais quieta, a criança vai ficar mais amuada, né? Uma coisa que às vezes para os pais, principalmente para a mãe, é muito fácil assim, vamos tomar banho, a criança às vezes não quer que a mãe fique perto, ou vai querer se fechar em algumas partes do corpo. Eu acho que de tudo, é uma questão muito séria que a gente tem que reforçar, conversar com toda a sociedade, tentar desenvolver processos assim de reflexão em você, observando que existem crianças com comportamentos muito diferentes das outras crianças, ou nas escolas, ou na vizinhança, ou em espaços que é de brincadeira e a criança não brinca, que é de estudar e a criança não consegue estudar. Muitos profissionais estão ligados diretamente com casos de pedofilia. E mesmo sendo o melhor dos profissionais, é muito difícil manter-se totalmente imparcial a estes acontecimentos. Ao longo da minha carreira como delegado de polícia, lastimavelmente eu tive conhecimento de vários casos. Casos horrorosos, né? Que chegaram ao conhecimento quase sempre com a morte da criança, né? Uma das mais horríveis que eu conheci, coincidentemente, foi no município de Guarulhos. Eu era então delegado seccional aqui, em 1987, e houve um caso dantesco. Uma menininha de 9 anos foi violentada e morta aqui na periferia de Guarulhos. É uma das cenas que eu nunca consegui esquecer. Realmente foi uma das mais dantescas que eu vi. Uma criancinha, uma menina com o uniformezinho da escola, baixado, e ela arrebentada toda, e morreu, claro, foi morta.
Então, esse foi um dos mais horrorosos que eu vi. Então, um indivíduo que pratica uma coisa dessa natureza não é um ser humano, ele é um arremedo de ser humano. É claro que todos são filhos de Deus, e certamente Deus há de se compadecer de um indivíduo desse também, mas é um monstro sem dúvida nenhuma. Eu hoje tenho a honra de estar do outro lado. Eu fui delegado há muitos anos, sou advogado há alguns anos já. Estou trabalhando nisso com muito afinco. E é bom lembrar o papel do advogado. Ele pode tanto estar ao lado da família da vítima, como está também, obrigatoriamente, ao lado do pedófilo, ou do autor do atentado ao pudor, do estupro, né? Então, esteja ele do lado que estiver, o papel dele é muito importante, de orientador, a família da vítima. Orientar a família em todos os sentidos, dando a eles explicações legais de como proceder. E quando, por exemplo, uma família humilde não tem condições de contratar um advogado para trabalhar para ele, pode pegar a Defensoria do Estado, que tem advogados, a Procuradoria, e mesmo os escritórios das faculdades de Direito também tem uma assessoria nesse campo. A nossa instituição, a UNG, no curso de Direito, tem aqui um escritório de prática jurídica que também ministra orientação às pessoas carentes. Então, quando a pessoa não tem condições, deve se assessorar de um advogado do Estado ou, portanto, um defensor público. E o papel do advogado é este, é orientar. É preciso salientar que todo e qualquer ser humano tem direito à defesa. Para que ocorra todos os trâmites judiciais, ambas as partes devem estar amparadas pela lei, até mesmo o agressor. Que também o autor da pedofilia, sem advogado, o processo não pode seguir. É imprescindível que o mais asqueroso dos criminosos seja defendido por um advogado e que este cumpra o seu papel, porque dá o equilíbrio da lei. De um lado, o Estado representado pelo Ministério Público e do outro, o defensor, representado por um advogado, que está no pé de igualdade com o promotor para disputar e fazer, dar condições de o juiz, lá na frente, julgar com justiça, é claro. Para tratar psicologicamente uma criança vítima de abuso sexual, é necessário muito cuidado, tendo em vista a fragilidade que a mesma encontra-se frente aos acontecimentos. Para isso, o psicólogo utiliza de toda a sua experiência e, é claro, do seu lado humano. Então, a criança, ela vai ter medo, principalmente do adulto, ainda mais assim, o psicólogo vai ser uma pessoa diferente, que de uma certa forma, se não tomar cuidado, pode invadir esse espaço, e uma outra pessoa, um adulto também já invadiu esse espaço. E normalmente o pedófilo está não que a gente vai falar assim, todo pedófilo faz parte da família, mas a gente tem aí pesquisas que mostram que a maioria dos pedófilos estão dentro das famílias, né? Às vezes é um pai, né? Infelizmente, às vezes é o tio, às vezes é um avô, é aquelas pessoas que estão muito próximas e que a criança tem confiança nessas pessoas, né? Então, assim, vai aparecer um adulto, né, um psicólogo que não é assim da confiança deles e vai procurar entrar naquele universo. Então é feita uma ludoterapia, você vai conhecendo mais essa criança, a criança vai tendo mais assim, o contato com o psicólogo. Então é uma sala que vai ter brinquedos e é através da brincadeira que a criança vai se colocar. É diferente do adulto. O adulto chega, senta, tem a noção do pensamento, vai conversar. A criança não. A criança vai através do brinquedo. Através do brincar é que vai ser tratado, que vai ser aproximado, né? E depende daquilo que é, da forma como ela brincar, do brinquedo que ela pegar, né? Como ela vai se resolvendo, né? Vai sendo trabalhada essa questão. O tratamento para o agressor também deve existir. E é extremamente importante que haja a interferência direta de profissionais, vista que se trata de uma ação explicável aos olhos da sociedade. É o seguinte, que a violência sexual, que ela também ela ocorre com ações de pessoas que são pedófilas, né? Ela é um fenômeno que atualmente a gente enfatiza a necessidade do tratamento por uma criança que sofreu a situação de violência e também da pessoa que promoveu essa violência.
para que a gente tenha uma ação e efetivamente consiga resolver o problema. E não simplesmente, por exemplo, você atua junto a uma ação identificada como de violência doméstica sexual, né? E se essa pessoa que foi considerada pedófila, ela é retirada dessa família, ela pode estar desenvolvendo essas ações em outros momentos. Por isso que hoje o que a gente defende é um trabalho efetivo de tratamento com as famílias onde essa questão da violência se estabelece e o tratamento também para esse pedófilo. É muito complicado a gente falar em cura para a pedofilia, porque se é um desvio da personalidade, é um desvio no comportamento dele, é muito difícil a gente falar sobre cura desse pedófilo, né? Então, assim, há algumas pesquisas feitas, alguns psicólogos que falam que já tem, né, alguns tratamentos. Não dá para a gente falar assim, olha, ele tem que ser preso, tá? É um crime, mas também é uma doença. Tem que ser preso, mas só que dentro dessa prisão tem que ser diferenciada, sim, aonde tenha um tratamento psiquiátrico, psicológico, para que ele possa, assim, ter noção de que aquilo que ele está fazendo é errado. Apesar de existirem muitas dúvidas em torno deste assunto, há um ponto que a maioria dos especialistas concordam plenamente. Pedofilia é uma doença, requer tratamento, e é um assunto que deve ser encarado pela sociedade de forma clara, para que possa combater este crime com mais veemência. Que já foi estudado e é definido como uma doença de fins de caráter psicológico, uma pessoa que, nas suas relações de poder, ela tem dificuldade de estabelecer relações afetivas e sexuais com pessoas da mesma idade. Então, ela acaba desenvolvendo ações com alguém que tem o direito à infância e tem o direito a um convívio social próprio da sua idade. E não ser estimulada em períodos, em idade, em faixas etárias onde isso não deveria estar acontecendo. Tá? Então, é uma doença? É um crime também. Então, tem que ser em moldes assim, diferenciados. De que forma que a gente vai tratar essa pessoa, né? Então, para cada caso é diferente. Existem diferenças também, assim, tem alguns pedófilos que eles vão agredir de forma assim, verbal a criança, então vão fazer ligação, através da internet, né? De MSN, eles vão buscar a criança dessa forma, através de mandar algumas fotos para essa criança também através da internet, às vezes através do telefone. Outros querem que a criança esteja perto, ou tocando neles, ou eles tocando, bulinando, como se diria, né? Bulinando essa criança, e outros chegam até o ato, né, o ato sexual, que já é o coito, né, já é uma coisa mais assim, mais agressiva. Não que todas as formas são agressivas, desde o verbal, né, que a criança está ouvindo, como aquele se estiver bulinando, como se chegar a uma relação sexual, mas tem algumas passagens. É uma doença isso, né? Para mim isso é uma doença. Uma pessoa que ela sente atração por uma criança, ela precisa se tratar, né? Porque não é normal. Também penso que talvez fuja bastante assim do assunto, mas também ligado a algo espiritual da pessoa, mas assim, com certeza é uma doença, ela precisa se tratar. Se a pessoa, tem pessoas que expõem, né, esse sentimento, essa atração, correndo atrás de uma criança, observando uma criança, mas tem pessoas que elas têm esse desejo, mas elas deixam guardados dentro dela. Então, até mesmo essa pessoa que sente atração por criança, ela deve sim procurar um psicólogo, procurar ajuda, porque uma hora ou outra isso pode acabar se externando e trazendo grandes problemas, tanto para ele como para a criança, a vítima, né? Cabe ao cidadão confiar na justiça e denunciar. A denúncia ainda é a única arma da sociedade contra estes crimes, e é somente através dela que se chega a uma solução dentro dos termos da lei. Sem a denúncia não dá para fazer nada, né? A gente sabe que no campo da violência sexual contra crianças e contra adultos, contra mulheres adultas, a gente sabe que muitas vezes ficam impunes essas violências porque não são comunicadas.
Então as pessoas devem comunicar. A mãe que tem um marido violento e que está abusando da filha, às vezes é o padrasto, nem é pai daquela criança, ela não deve ter medo. Ela deve comparecer à autoridade policial. No caso, hoje, vai à delegacia da mulher e comunica o fato. E, na pior das hipóteses, se não for possível, faz a denúncia, o Disque Denúncia. Mas não deixe impune, porque cada vez que você não comunicar, amanhã pode ser um parente seu que esteja passando por isso. É importante que se denuncie isto pessoalmente e, se houver um temor maior, que se faça isso através do Disque Denúncia, que, sem dúvida, é um bom caminho. Criem seus filhos, né? Tenham esse contato com a criança, né? Brinquem com seus filhos, porque aí eles vão ter nos pais o quê? O amigo. Então vai poder se abrir. Aconteceu alguma coisa, ou começa a acontecer, essa criança vai conversar. Ele vai chegar. Então, assim, tenham tempo, dediquem tempo a essa criança, dediquem tempo ao seu filho. A gente sabe que o dia a dia é muito agitado, que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, trabalhando, mães trabalham, pais trabalham, às vezes a criança fica em determinados, né, ou fica na escolinha, né, ou fica com alguém em casa, tal. Mas assim, dediquem tempo, cheguem em casa, vão brincar, façam algum jogo, assistam junto um programa. Se ela vai para a internet, não é proibir, mas você saber o que está acontecendo. Há muitos pais que falam que não entendem, a criança no instantinho já liga o computador, já está em algum site, rapidinho, alguma coisa, né? Mas assim, acompanhe o seu filho dia a dia. Porque você... O melhor a se fazer é acolher bem estas vítimas e fazê-las entender que ainda há um caminho a seguir. E embora as coisas tenham tomado proporções maiores, existe sempre uma esperança de vida melhor. Essa espera desse processo interno das pessoas para que elas cheguem a isso é alguma coisa que os profissionais têm que respeitar e, durante todo o tempo, saber que aquela pessoa, para ela superar esse fato tão importante e traumático da vida dela, ela realmente precisa ser respeitado o tempo dela para ela chegar a uma conclusão, né? E superar. Alguns superam, outros não, né? E uma das coisas fundamentais que eu percebo é assim, é a questão do olhar, né? Ela tem que ter segurança em alguém, ela tem que acreditar em alguém, porque as pessoas que ela mais acreditou a decepcionaram. De hoje fica por aqui. Para dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco pelo telefone 2464-1796 ou pelo site www.ung.br/tv_UNG. Nos vemos no próximo programa. Uma ótima semana a todos!